Boa noite. Boa noite. Legal. Hoje nós vamos continuar a nossa saga com as músicas novas. Nós vamos cantar todas as músicas novas que nós aprendemos essa semana. Não são muitas, mas são muito boas. Então a gente vai começar cantando Canção da Minha Vida. No computador já está na sequência, na pasta Músicas da Semana de Oração, está aí, número 1, 2, 3, 4 e até o 5. Logo em seguida vamos cantar a música do Marcelo, em seguida a música do Arthur, que viajou ontem e deixou essa canção para a gente. E vamos cantar Somos o Amor, tá bom? Então vamos cantar a Canção da Minha Vida. Enganamos o carrão, parou depois. Quantos têm motivos para agradecer essa noite? Todos nós temos, né? Então, convido você a cantar agora essa música que diz para a gente levantar as mãos e agradecer a Deus. O sábado, como já foi dito aqui, nessa nossa experiência incrível de conhecimento, é um dia que
tem que unir tudo aquilo que a gente viveu na semana e não torná-lo o fim. Então, se você está com o seu coração grato a Deus nessa noite, vamos louvar alegre, felizes. Todos nós temos as nossas lutas aí, né? Afinal, estamos nessa caminhada. É natural todos nós termos nossas adversidades. A despeito disso, seu coração tem que estar alegre. Já diz o velho hino, sempre alegre ao viver do bom cristão. Vamos cantar, erguerei minhas mãos. Erguerei minhas mãos. Levante suas mãos, erguerei minhas mãos para meu louvor, por tudo que és para mim, ó meu Senhor. Vozes femininas. Cantarei ao Senhor para agradecer por tudo que és para mim, ó meu Senhor. Todos, tens minha vida. Tens minha vida em tuas mãos, tomou por inteiro meu coração. De novo eu te adoro com esta canção. Tens minha vida, só igreja. Tens minha vida. Com esta canção. Amém. Vamos cantar juntos a música do Arthur. Se você não veio na quarta-feira e nem na quinta, a gente cantou uma música muito especial. O Arthur é um garoto de 13 anos de idade e ele deixou essa canção para a gente. Ele viajou com seus pais e deixou esse presente para a gente. Vamos cantar Deus de Amor. Todos. Cada dia o Senhor Segura. é o meu Salvador. Cada dia o Senhor é o meu protetor. Mais uma vez, só a igreja. Cada dia o Senhor é o meu Salvador. Cada dia o Senhor
pelo amor. Todos em pé, vamos cantar juntos? Assim como você está, eu quero pedir que concentre seus pensamentos a Deus e aproxime os seus joelhos da terra. Vamos nos ajoelhar, vamos orar. Bom Deus, somos gratos a Ti nesta semana, pelos momentos que aqui estivemos na Sua presença, e pelos momentos que a Sua presença em nossa vida esteve diante de outras pessoas. Querido Pai, Te agradecemos também pelas amizades. Agradecemos pela oportunidade de estarmos livres adorando ao Senhor neste lugar. Pai, também clamamos. Ao longo da semana, vários pedidos de oração chegaram a nós pelo WhatsApp, vários clamores por tantas outras formas. E o Senhor sabe o anseio de cada coração. Pessoas sofrendo com doenças, a angústia do desemprego, a insegurança do futuro, os problemas sentimentais e familiares. Mas Deus, neste lugar estamos para sentir a paz que habita o céu, habitar o nosso coração.
Sabemos que talvez esses problemas não sejam tirados de nossa vida nesse exato momento, mas temos a certeza que o Espírito Santo será colocado em nós neste lugar. Com a presença de Deus em nós, teremos uma nova visão, uma nova perspectiva. Coloca isso em nosso coração. Abençoe cada pessoa que nesta noite veio aqui, não por vontade própria, mas pela plena certeza do convite do Espírito Santo. Que essa noite, mais uma vez, seu instrumento, Pastor Luiz, seja usado para levar aquilo que tu preparaste para o coração de cada um de nós. Nos abraça com o carinho de sempre. Em nome de Jesus, amém. Enquanto o Tiago se aproxima ali, foi rápido, Boa noite mais uma vez. Essa semana a gente trabalhou com algumas pessoas e eu não gostaria de deixar passar esse momento, um momento especial, onde a gente está reformulando o Ministério de Louvor da Igreja, está buscando fazer o melhor para Deus, sempre dá trabalho, é demorado, é complicado. Muitos de vocês que estão sentados aqui fazem parte desse ministério. E essas pessoas que estão aqui representam aproximadamente 32 outras pessoas que fazem parte do Ministério de Louvor da Igreja do Portão. Nessa caminhada, nessa jornada que a Charlone abraçou, o desafio que a gente pensou junto, estamos construindo isso. É uma construção, demora um pouco. E eu quero agradecer de público aqui a vocês. Eu não vou citar o nome, que eu nem conheço quase todos os nomes direito, porque são pessoas novas, o pessoal da banda que esteve aqui, na pessoa de alguns que são do Chama Coral. Hoje tivemos um componente inusitado no sax, mas tem colaborado também com essa igreja há um tempo. É uma saudação especial para eles. Assim como vocês saíram de suas casas e vieram aqui, eles também fizeram um esforço, aprenderam música nova. Às vezes eu mandava música à tarde para a noite, e eles ali aprendendo. E a gente chegava um pouquinho antes, ensaiava, e eu tenho certeza que esta igreja foi elevada através das vozes que conduziram esta igreja à presença do Senhor, tá bom? Se você quer fazer parte do Ministério de Louvor da igreja, nos procure a mim e a Charlone. A gente sempre está aqui nos cultos e será um prazer receber você. Você que vem de fora, de outra igreja, ou de outro estado, de outra cidade, nos procure, tá bom? Obrigado mais uma vez, Deus abençoe. Tiago. Vamos combinar de novo para dar certo, né? Então vocês já sabem. Boa noite, igreja! Feliz sábado para você, que é o nosso fiel aí de todas as noites. E feliz sábado para você também que está vindo aí pela segunda, terceira ou até pela primeira vez na nossa semana de oração. Então a gente, durante a semana, falou sobre algumas coisinhas aí, fizemos os sorteios de vários presentes do Ministério Jovem. E esse momento aqui que o Adalter dá uma animadinha aqui, isso. Então, nesse momento, eu queria relembrar algumas coisas durante a semana. Na quarta-feira, a gente fez os 7 abraços, vocês lembram? Porque quem abraça é mais feliz, tá? E ontem a gente falou o quê? Falou de cumprimentos, né? E a gente falou lá do cumprimento do Spock, que o Senhor te abençoe e te guarde, lembra disso? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai misturar as duas coisas. Hoje você vai abençoar o seu irmão, dar um abraço nele e desejar um feliz sábado, beleza? Então esse é o momento que você levanta e tem que ser 7 pessoas aí, ó. Conta aí, não pode ser menos de 7.
Pessoal, esse momento que a gente tem aqui durante a semana, e eu aqui de cima fico só observando. Eu queria que vocês olhem para o seu irmão do lado. Vê se ele não está sorrindo agora. Ele tava todo mundo quietinho. Agora parece que para continuar o programa a gente precisa fazer isso, né? E para aumentar a felicidade, esse é o nosso momento para a gente fazer o sorteio dos nossos presentes. Então você que fez o check-in na página da IAS de Portão, fez durante a semana e não foi sorteado, e você que fez ontem, então você está concorrendo aos nossos presentes aqui, tá? Então aqui temos todas as pessoas que fizeram o check-in durante a semana e ainda não foram sorteados, e também temos as pessoas que fizeram o check-in ontem. Então esses estão concorrendo a vários presentes. E como foi prometido durante a semana, nós temos hoje um presente especial, né? Lembra que eu falei aqui da cesta, gente? Essa cesta maravilhosa, puro cereal. Temos aqui nós vamos sortear os CDs. E o primeiro vai ser o CD do melhor coral, que eu venho falando toda semana. E os caras falam, Thiago, você não muda esse marketing. Não, é de fixação, é um marketing de fixação, você tem que ficar martelando ali. E o primeiro CD do melhor coral vai para o Everton Carvalho. Os caras estão falando que é chuncho, que só meus amigos estão ganhando. Querem fazer uma auditoria aí depois. Agora temos um CD aqui do Quarteto Atos. Quem gosta do Atos aí, ó? Cleonice Pereira, tá aí? Aí, ó. Temos aqui o CD do rapaz mais bonito da Igreja do Portão. Gente, ó, Marlon Felipe, com aquela voz dele lá. Bom que ele não tá nem prestando atenção em mim aqui. Ele tá lá trabalhando lá. Luciana Santos. Luciana Santos. Eu vi a Luciana Santos. Ah, tá aí. É você mesmo. Pode vir. Tenho certeza que é você. É que eu não quero falar o seu último sobrenome para não ir para a auditoria. Luciana Santo Denis. E aqui mais um CD do Quarteto Atos. Vamos lá. Carol Seppi. Ó, vai o papelzinho junto para confirmar. E agora, o mais esperado aqui, que é o CD do melhor coral do mundo. Felipe Brito. Não está aí? Edlaine França. Não sei se eu falei certo. Tá aí? Esse aqui eu acho que é do começo da semana. Vamos dar uma... O Marcelo tá dizendo que é ele que vai sair ali. É o Everton de novo, ó. O cara que tem sorte, né? Mais um CD do Chama. Reinaldo Siqueira. Reinaldo. CD do Chama. O Reinaldo não tem o CD do Chama ainda. A dica é o seguinte, se você já tem esse CD, dá de presente. Beleza?
Pessoal, e agora o momento mais esperado aqui da semana, que é o sorteio da nossa linda cesta aqui, ó. Vamos colocar ela aqui mais na frente. Vou pedir para o maestro aqui puxar o papel. Não é esse? Rosane Fernandes. Ó, foi um prêmio aí, ó. Teve a semana toda com a gente. E agora vai ter aqui, agora acabou o sorteio, e a gente queria chamar o pastor aqui na frente, porque o Xixa ficou muito emocionado aqui quando ele falou que já ia fazer inscrição no nosso coral aí. E para incentivar, a gente queria te entregar uma camiseta do Chama Coral. E esse moletom que nem eu tenho. Nosso moletom do Chama Coral. A gente queria agradecer o pastor que esteve aqui com a gente durante a semana, trouxe ótimas mensagens. Eu acho que todo mundo, pelo menos que veio conversar comigo, falou que realmente saiu repensando seus valores, os seus princípios. E eu gostaria de chamar a Amanda, representando o Ministério Jovem, que tem mais um presente para entregar aqui para o nosso pastor Luiz. Oh! Vou pedir para a Amanda ajudar o pastor. Que vem o inverno. Bom, amanhã a gente tem uma programação com o pessoal do Boqueirão. Eu vou tentar usar o agasalho e voltar vivo da programação. Então, se vocês não me virem mais daqui para frente, saibam que foi culpa de vocês. Tá. A gente vai ouvir a Carol e depois vocês terminam de me ouvir. Boa noite. Essa música que nós escolhemos, ela fala sobre você. Fala sobre eu, sobre mim, sobre o Cris, sobre vocês. Ela fala sobre o instrumento que nós podemos ser na mão de Deus. Sobre a tela em branco que nós podemos ser para a obra de arte que Ele vai fazer. Caneta e papel, a alma do artista registra lentamente um pedaço seu. Sonhando impressionar o coração de um outro, sonhando em tornar seu nome conhecido. Sou a pauta em branco, a tela sem pintura. Eu sou o palco vazio e a plateia espera. Derrama tua arte, sou o teu poema. Escreve, conta tua história, enche de detalhes. O espaço é todo teu.
quem me lê entenda. Mesmo sem terminar a sua boa obra, convida a sua arte para exposição. Sonhando impressionar o coração de um outro, sonhando em tornar seu nome conhecido. Sou a pauta em branco, a tela sem pintura. Eu sou o palco vazio e a plateia espera. Derrama tua arte, sou teu poema, escreve. Conta tua história, enche de detalhes. O espaço é todo teu. Declara em mim o teu amor e quem me lê entenda. Declara em mim o teu amor e quem me lê entenda. Amém. Shabbat Shalom a todos. Gente, foi muito legal estar aqui com vocês essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a caminhada de vocês tenha recebido um incentivo a mais. Perdoem pelas brincadeiras, relevem as hostilidades. Eu sou bonzinho. Só de vez em quando a gente aproveita para dar uma falada mais firme, mas é com amor, tá? Eu já falei aqui essa semana e de fato eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pela Igreja do Portão. Como eu falei ontem, eu sou fã desse viés missionário que vocês têm. E eu acredito que se Deus trouxe a gente para cá foi para potencializar isso, né? E vocês podem ser gigantes se permitirem serem usados ainda mais por Deus daqui para frente. Por isso, o pastor Diego, antes de a gente começar, tem um recadinho para vocês. Eu os desafiei essa semana toda e ele vai desafiá-los mais um pouquinho. Queremos saudar a todos, a graça e a paz de Cristo, um feliz sábado a todos também. Pastor Ulisses, eu tenho certeza que todos nós aqui fomos grandemente abençoados ao longo dessa semana. Se você se sentiu abençoado pelos momentos que aqui nós tivemos, eu gostaria que você levantasse a sua mão, acenasse, reconhecendo e também dando um feedback ao pastor Luiz de como que essa semana realmente foi uma grande bênção. E com certeza nós estamos aqui para entender realmente o propósito de Deus para cada um de nós, como Deus tem um propósito na nossa vida, como Deus nos capacita, enviando o Espírito Santo e nos dando dons para que por meio do amor nós possamos impactar outras pessoas. E diante disso, existe um momento de resposta, um momento de ação, né? E Deus nos chama para a ação também. Eu tenho certeza que muitos de vocês receberam esse cartãozinho. Você recebeu, tem em mãos. Quantos não receberam? Nós estaremos entregando também. Nossa equipe ali da recepção estará lhe entregando. Você vai receber uma caneta também. E, basicamente, aqui nós temos algo muito simples que será preenchido. Enquanto você estará recebendo, nós estaremos dando aqui algumas informações. Existe nesse cartãozinho
uma caixinha. E eu vou dizer o porquê desse momento também. Ao longo dessa semana, algumas pessoas vieram nos procurar, dizendo: pastor, nós sentimos um prazer muito grande de estudar a palavra de Deus de uma maneira que nós nunca tínhamos experienciado. E nós gostaríamos de continuar isso. Nós estamos colocando o nosso lar, a nossa família, ou algumas pessoas em particular, dizendo: pastor, eu quero receber mais da palavra de Deus. Podemos falar um amém por isso? E existiram pessoas que vieram até nós dizendo: pastor, se existirem pessoas que querem receber estudos bíblicos, querem ser abençoados por meio da palavra de Deus, nós estamos aqui à disposição. E já existem famílias, jovens, pessoas que nesta semana já foram abençoados por meio de um contato, por meio de um vínculo, e a bênção da nossa igreja, ela não está concentrada simplesmente ao prédio, mas aonde tem necessidade, nós estamos à disposição. E poderíamos relatar aqui situações em que até mesmo hoje presenciamos ao visitar uma família que está se colocando à disposição de Deus. Mas também ao longo dessa semana nós colocamos um número do WhatsApp à disposição. Algumas pessoas colocaram ali testemunhos, pedidos, agradecimentos, e houve o caso também de uma mãe em que ela disse: olha, eu quero que vocês orem porque eu tomei a decisão ao lado de Cristo e quero me entregar, quero me batizar. Então nós sabemos que Deus tem inúmeras maneiras de abençoar, e uma delas é levantando filhos de Deus, em nome de Deus, para serem bênçãos de Deus a outras pessoas que estão ao seu redor. Por isso, como que vai funcionar? Esse cartãozinho é muito simples. Você quer abençoar? Você coloca ali o seu nome, e se for casal, pode ser o nome de um dos dois. Você coloca o seu nome, seu contato, seu telefone. Basicamente, essas duas informações são importantíssimas. E aqui nós temos 3 opções. Se você quer ministrar um estudo bíblico, está se colocando à disposição, quer ter essa experiência de compartilhar mais da palavra de Deus com outras pessoas, quem sabe ainda você se sente um pouco inseguro, mas Deus está colocando esse desejo no seu coração, nós estamos aqui à disposição para te ajudar, te auxiliar, te capacitar, e você não estará fazendo esse trabalho sozinho, tá ok? Mas você pode preencher esse primeiro campo, ministrar. Se você gostaria de receber estudos bíblicos, foi o caso de muitas pessoas que vieram nos procurar ao longo dessa semana, você também pode preencher então esse segundo campo, receber. Eu estou disponível ou para vir aqui à igreja, ou para na minha casa, ou para participar de algum outro estudo bíblico que já está sendo dirigido, já está acontecendo. Então você preenche, ou participando de um pequeno grupo também, que temos aqui alguns da nossa igreja, de acordo com o perfil, nós estaremos também lhe encaminhando. Terceiro campo, se de repente você sente que ainda não é o momento para você ministrar um estudo bíblico, porém você já foi abençoado, já recebeu esse privilégio de ter a condução de um estudo bíblico e outras bênçãos que a igreja tem concedido, é a sua vez agora de abençoar. Você pode preencher esse último campo. Como que você vai abençoar? Nós vamos, ao longo do tempo, orientando como que você pode ser um abençoador, mas de maneira muito simples. Você pode enviar um WhatsApp, você pode interceder orando, você pode fazer uma visita, tomar uma refeição, enviar uma lembrancinha, saber a data de aniversário de uma pessoa que está se aproximando da igreja e enviar um presentinho, algo simples, ações simples que vão fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Por isso, aproveite esse momento. Eu sei que o Espírito Santo vai estar falando a cada um de vocês de maneira especial. E tudo isso tem sido em resposta ao longo de algumas noites que aqui estivemos reunidos e entendendo o propósito de Deus na vida de cada um de nós e de maneira geral também dessa igreja. Por isso, é a sua confirmação de que você também se coloca à disposição ao lado de Deus. Nós estaremos dando esse momento para você preencher. E ao final do culto, você pode estar entregando a mim, ao pastor Luiz, ao pastor Jonas, ou também a equipe da recepção que esteve lhe entregando esse cartãozinho, e nós estaremos dando a sequência desse trabalho. O nome desse projeto é Seeds, sementes. As sementes aqui foram lançadas, sementes serão espalhadas, e o frutificar, o crescer,
é trabalho do Espírito Santo, Ele estará conduzindo, eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amigos, como eu falei ontem, todos os PowerPoints, os materiais que a gente usou para fazer essa semana estão disponíveis lá com o menino mais bonito da igreja do Portão, segundo o Tiago. Então você pode ir lá, tem um arquivo em PDF lá que você pode pegar, você pode usar em pequeno grupo, você pode usar para estudar, alguma coisa assim. E junto com os PowerPoints tem a bibliografia que nós usamos para fazer todos os estudos dessa semana, tá? Então você pode ter algumas dicas de livros, de artigos para você ler lá, e assim você se aprofundar um pouquinho mais, tá? Nós montamos algumas classes lá na Igreja do Boqueirão e nós gastamos um ano estudando aquilo que a gente viu aqui em uma semana. Então tem muita coisa ainda para a gente compartilhar, e através das literaturas que estão lá no PDF você pode continuar aí, tá? Dentro dessa bibliografia está um livro que eu comecei a ler na faculdade porque era um requisito. E a faculdade de teologia é interessante porque não é só porque você está lendo coisas relacionadas à Bíblia e à igreja e tudo mais que todas as literaturas são agradáveis, né? Pastor Jonas sabe, Pastor Diego sabe, nem tudo é legal de você ler lá. Tem coisas que são um parto, assim, sabe? Tem coisas que tem vontade de você pegar e fazer uma semana de oração só para interceder pelo pastor que te deu o livro para ler. Né? Mas, quando eu comecei a ler esse livro, ele me causou justamente isso. Eu falei, cara, que livro chato. Pelo amor de Deus. A introdução dele era totalmente desanimadora. E eu sou daqueles que têm mania de ler introdução de livro, sabe? Eu gosto de ler introdução, e a introdução do livro me desagradou completamente. Falei, pronto, vai ser um daqueles livros que você vai ler para cumprir requisito. Mas pelas tantas ali do final do primeiro capítulo, começo do segundo capítulo, o autor, ele gasta um pouquinho do começo do livro falando um pouco sobre a experiência de fé dele, que ele tinha, e como ele conheceu a mensagem, as igrejas que ele frequentou e tudo mais. E, de repente, ele começa a fazer umas perguntas assim, né? E uma das perguntas, uma das colocações que ele colocou foram interessantes porque ela começou a me instigar. E, na verdade, isso me motivou de tal forma que o que a gente vai estudar hoje é fruto dessas reflexões durante a leitura desse livro. Ele é um livro muito interessante, ele se chama O Jesus que Eu Nunca Conheci. Tá? O autor é um indivíduo chamado Philip Yancey. Lá na bibliografia você vai ter, se você pegar o PDF depois. Ele começa, e o livro começou a me cativar quando ele disse o seguinte: nós cometemos alguns equívocos ao ler a Bíblia. E um dos equívocos que nós cometemos ao ler a Bíblia é ter um julgamento muito rápido e muito pronto sobre as pessoas contemporâneas a Jesus. Nós somos muito rápidos em formar opinião sobre os fariseus. Nós somos muito rápidos em formar opiniões sobre as pessoas que rejeitaram a Jesus. Nós somos muito rápidos em formar opiniões sobre as hostilidades que Maria sofreu. E ele diz assim, e nós somos rápidos em tomar essas decisões, nós somos rápidos em emitir essas sentenças, porque a gente conhece o final da história. Então fica extremamente fácil de você dizer que os fariseus estavam errados, de você dizer que as pessoas que duvidaram da virtude de Maria estavam erradas. Fica muito fácil de você dizer que aqueles grupos que pensavam que Jesus seria um libertador político estavam errados, porque a gente conhece o final da história. Então ele nos instiga. E aqui a minha viagem no livro começou. E eu quero usar algumas reflexões dele para a gente começar as nossas considerações. E ele diz assim, imagine agora o seguinte. Uma jovem de 16, 17 anos, membro do Chama, canta, ensaia, participa de todas as atividades da igreja.
Num belo dia, chega e fala para o pastor Jonas que precisa conversar em particular com ele. E no meio dessa conversa, ela confessa ao pastor Jonas que está grávida. Só que vocês conhecem ela. Ela não tem namorado, nem é casada. Ela é uma adolescente da igreja, como todas as que nós vemos aí, como muitas que o Portão tem. Mas ela chega para o pastor Jonas e diz assim: eu estou grávida. Bom, eu acredito que o pastor já teve a oportunidade de ter essa conversa em algum momento do ministério. Eu tenho 1 ano e meio de ministério e já tive que ter essa conversa. A primeira pergunta que a gente faz é: quem é o pai? E ela olha e diz assim: pastor, o pai é Deus. E aí? O pastor vai olhar para ela e falar assim: tá, sem brincadeira agora. Quem é o pai? Ela: não, pastor, o pai é Deus. O pai é Deus. Eu recebi a visita de um anjo e o anjo disse que eu engravidei. O pastor tem uma decisão agora para tomar. Ou ele acredita nela, ou não. Mas de uma forma ou de outra, o assunto vai acabar na comissão da igreja. Porque a barriga vai crescer. Como é que a comissão da igreja vai tratar esse caso? Como é que os líderes da igreja do Portão tratariam essa moça? Bom, ela vai acabar sendo removida. E ela decide ir passar um tempo fora. Passa uns 2 ou 3 anos fora. Aí volta, a igreja dá uma olhada assim, tipo, será que ela rebatizou lá onde ela estava? Será que não? Será que a gente recebe ela no coral de novo? Ou não? Mas ela vem aqui com seu filhinho. E você começa a olhar para o menino. Aí o menino de vez em quando chora durante o culto. Faz uma certa birra. Fica grudado na perna dela. Vem aqui à frente para ouvir a historinha. E você, querendo ou não, fica com aquela pulga atrás da orelha e fala assim: cara, será que é? Aí de repente você vê ele voltando da historinha, correndo, dá uma tropeçada e cai de peito no chão. Não, isso é Deus nada. Bom, vai passar mais um tempo. E esse menino vai crescer. E ele, já no clube de desbravadores, começa a se destacar, assim, sabe? Ele é um menino muito talentoso em alguns aspectos. Ele foi lá, fez o concurso de pregador mirim e acabou vencendo o concurso de pregador mirim, lá no clube de desbravadores. Foi para o Campuri e ganhou uma medalha no Campuri. Menino meigo, afável, mas com uma sabedoria incomum para a idade dele. E assim, passa um tempinho, o pastor Jonas já não está mais na igreja, já é um outro pastor, que não conhece a história tão a fundo assim, diz assim: rapaz, esse menino precisa pregar um sábado. E ele coloca o menino na escala. Ele já está agora com seus quase 30 anos, cresceu, o tempo passou, ele viajou bastante, estudou bastante. E agora ele volta e vai pregar. E de repente ele diz assim: irmãos, abram a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61, 62. E o sermão dele é muito simples, ele vai fazer a leitura do texto. E quando ele acabar de ler o texto, ele diz assim: irmãos, eu queria dizer para vocês que a minha vida está contada nesse texto. E quando Isaías escreveu, ele estava pensando em mim, porque esse texto fala de mim. Porque eu sou aquele que Deus prometeu que viria para libertá-los. Quanto tempo ia demorar para um diácono ou um ancião tirar ele do púlpito?
Quanto tempo ia demorar para as pessoas começarem a levantar-se dos bancos e ir embora? E se alguém assumisse o púlpito amanhã aqui e falasse que era Deus? Como é que você ia receber isso? Viu como a história é diferente? É que a gente não se coloca no lugar dos personagens bíblicos que a gente não gosta. A gente se coloca nos lugares dos personagens bíblicos que nós gostamos. E aí você deve estar pensando, pastor, mas a gente sabe que nos nossos dias isso não vai acontecer. Pois é, esta mesma convicção que você tem hoje, eles tinham no tempo deles. Quando você perguntava para um saduceu ou para um fariseu como é que seria a figura do Messias, ele era muito eloquente e muito bíblico ao te explicar as convicções dele. E ele era tão crédulo e tinha tanta certeza quanto você tem as suas certezas hoje. Pastor, mas a gente já conhece a Bíblia. Pois é, eles também. Pastor, mas a gente tem Ellen White que já disse para a gente, descreveu para a gente como é que vai ser. Eles também tinham seus profetas, que explicaram tudo para eles. Bom, fato é, esse menino não vai terminar o sermão, nós sabemos disso. E aqueles anciãos que tiveram a coragem de vir aqui e tirá-lo do púlpito ainda vão ser aplaudidos e admirados pela igreja. Ele vai acabar saindo, vai passar mais um tempinho fora e de repente você está passando ali por perto da rodoviária e você encontra aquele mesmo menino que um dia pregou aqui, sentado numa rodinha de moradores de rua, debaixo daquela ponte que tem ali perto da rodoviária. E aí você cutuca aqui alguém que está do seu lado e diz assim, eu não falei que esse bicho era louco? O que ele está fazendo ali? Deve estar usando droga. E aí, você nem dá muita moral. E você vai pelas vielas ali do Largo da Ordem, você e o seu ministério, distribuindo sopas para os moradores de rua, de repente passa com a cabeça baixa por aquela rua que é cheia de travestis. E de repente você vê o menino lá de novo, conversando com alguns travestis. E aí você cutuca os seus companheiros de ministério e diz assim, está apostatado mesmo. E para piorar a situação, você saindo da igreja, passa com seu carro em frente ao Mufato ali no sábado, e ele está saindo do Mufato com umas 3 ou 4 sacolas de compra. E aí você diz assim, está vendo? Eu falei que ele era um apostatado. Aliás, quer saber? Eu vou ligar para o pastor para ver como é que está a situação desse guri na igreja. Porque se tiver, e se ele tiver como membro regular da igreja, nós vamos dar um jeito de colocar ele na comissão. Onde é que já se viu? Fazendo compra no sábado. E um dia você esbarra com ele e diz assim, oi, tudo bem? E você dá aquela tipo, o que você anda fazendo da vida? Não, eu estou pregando. Eu estou fazendo algumas coisas. Tem até um grupo de gente que está me acompanhando. Sabe, a gente formou uma equipe. Porque eu falei para eles que eu sou a encarnação do Filho de Deus. E eles acreditaram. E aí você vai olhar e falar assim, definitivamente ele está usando drogas. E as pessoas que estão ao redor dele também. Porque são loucos para acreditar nesse tipo de louco, que diz ser Deus. Os psicólogos olhariam e falaram assim, ele tem algum problema, megalomaníaco. Desvios de personalidade. Mas ele insiste dizendo que é Deus. Você acreditaria ou não? Vamos para Lucas capítulo 9?
Jesus sabia que era difícil de acreditar nele. Ele sabia que não era nem um pouco fácil. Ele envia os seus discípulos, primeiro 12, depois 70, passa um tempinho, eles voltam. E aí, capítulo 9 de Lucas, versículo 18, em diante, ele diz assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Até aqui. Existiam várias seitas dentro do judaísmo daquela época. Fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, essênios e por aí vai. Cada seita tinha o seu Messias. Cada um deles acreditava que o Messias, quando viesse, teria um papel a desempenhar dentro de Israel. Os zelotes eram aqueles guerrilheiros. Eles acreditavam que quando o Messias viesse, através da força, ele montaria um exército, marcharia em Jerusalém, tomaria Israel do jugo romano e se proclamaria o rei dos judeus. Esses eram os zelotes. Inclusive, Jesus tinha um dos 12 que era um zelote no seu grupo de apóstolos. Os fariseus, por sua vez, já acreditavam que o Messias, quando viesse, enalteceria a lei. Os essênios, que talvez sejam a seita mais radical da época, que chegavam ao ponto de nem frequentar o templo, porque eles diziam que os fariseus tinham profanado o templo e corrompido o templo, então eles nem o templo frequentavam. Eles eram totalmente separados dos outros. João Batista foi confundido com um essênio, pelo seu estilo peculiar de viver. E eles acreditavam que quando o Messias viesse, a primeira coisa que ele iria fazer era restaurar a santidade do povo, a santidade do templo, para que de novo eles pudessem frequentar aquele lugar. E de repente Jesus, no comecinho do seu ministério ali em Jerusalém, pega um pedaço de corda, sai dando chicotada em tudo que vê pela frente, expulsa os cambistas do templo, liberta todos aqueles animais que estavam ali, e os essênios começam a olhar e dizer assim: é ele, é ele. Já os fariseus, quando viam Jesus falando sobre o reino, sobre a ressurreição, sobre a seriedade da lei de Deus, sobre a santidade da lei de Deus, nenhum i ou um tio jamais se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. E eles olhavam então e diziam assim: Jesus, esse Jesus, ele se assemelha muito ao que nós esperamos do nosso Messias. É bem possível, é bem possível. Os zelotes, por sua vez, se identificavam com Jesus pelo seu estilo agressivo de falar. Agressivo não de rude, mas agressivo de intenso, sem medo, corajoso. Olha para Herodes e diz: aquela raposa velha. Talvez ele seja mesmo. E Jesus sabia de todas essas concepções. E para completar ainda, ele aparece agora fazendo milagre atrás de milagre. E o que a multidão mais esperava, aqueles pobres, os oprimidos, aqueles que sofriam, que não faziam parte dessa quantidade enorme de seitas, aqueles que eram conhecidos como os Am Haaretz, povo da terra. O povão, quando olhava Jesus,
E Jesus multiplicava pães e dava de comer todo mundo. E Jesus multiplicava peixes e dava peixes para todo mundo comer. E ele pegava e curava as pessoas pelo simples fato de curar. Ele era alguém que se importava com os pobres. E eles olhavam assim: esse sim tem jeito de ser aquilo que a gente estava esperando. Porque olha só como é que ele nos abençoa, olha só como é que ele tem empatia com a gente. E Jesus sabia de tudo isso, por isso ele chega para os discípulos assim: escuta, o que é que vocês ouviram a meu respeito? E uns deles disseram: mestre, alguém disse que o senhor é João Batista, ou ressurreto ou reencarnado, porque existia um grupo de judeus naquela época que acreditava na reencarnação. Aliás, eles vão até falar para Herodes isso. Quando Herodes começa a ouvir buchicho do ministério de Jesus, ele pergunta: quem é esse cara? E eles vão dizer para ele assim: é João Batista. Porque João Batista tinha várias características de um Messias. Ele era muito bom candidato para ser eleito Messias. Aliás, ele chega até a ser confundido com... Lembra que certa vez os mestres da lei vão lá e perguntam para ele: quem é você? E ele diz assim: não sou profeta, também não sou Messias. Ele ainda virá. Porque ele foi confundido. Já alguns acreditavam que ele poderia ser a ressurreição ou reencarnação de Jeremias. O texto de Lucas não nos fala isso, mas o texto de Mateus nos fala. Existia uma tradição entre os judeus que, no momento do cativeiro, quando Nabucodonosor invade o templo de Jerusalém, Jeremias, antes de o templo ser destruído, entra lá e, junto com alguns auxiliares seus, pega a arca e esconde a arca. Isso está naqueles livrinhos apócrifos da Bíblia Católica. Agora eu só não lembro se 1 Macabeus ou 2 Macabeus conta essa história. E eles então esperavam agora que Jesus talvez fosse Jeremias, ressurreto ou reencarnado. E ele então traria de volta a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus em Israel. Porque no templo que eles frequentavam e que eles sacrificavam, no lugar da arca tinha uma pedra. Era isso que tinha lá no lugar santíssimo. Uma pedra. Porque a arca desapareceu depois do cativeiro. Outros eram mais genéricos. Bom, ele pode ser um dos profetas. Por quê? Porque ele tem várias características de um profeta. Ele é destemido ao falar. Ele tem um estilo de vida um pouco rústico, um pouco peculiar. E tem coisas na Bíblia que só profetas fizeram. Tipo, denunciar o pecado do povo. Jeremias denunciou o pecado do povo, inclusive nós usamos o texto durante essa semana, lembram? No domingo. Aí você pode pensar: tá, mas como é que eles não perceberam os milagres de Jesus? Como é que eles não viram Jesus multiplicando pães e peixes? Só que Elias também multiplicou alimento. Tá, mas Jesus curou lepra. Sim, Eliseu também. Ah, mas pastor, peraí. Jesus ressuscitou mortos. O cadáver de Eliseu ressuscitou mortos. Elias ressuscitou mortos. Ah, pastor, mas ele fazia curas. Os profetas também. Então ele era muito parecido com um profeta. Mas acredite, a preocupação de Jesus não era com o que as multidões diziam. A réplica de Jesus é mais importante. Porque ele diz assim: tá, tudo bem, eu sei o que eles pensam de mim. Mas quando eles disseram isso para vocês, vocês responderam o quê? É isso que eu quero saber. Então tá, que eles iriam me confundir, eu até imaginei, e eu já estava esperando que eles iriam me confundir. Mas quando eles me confundiram, vocês responderam o quê? Quando você falou de mim para alguém, e alguém disse que eu era Jeremias, você respondeu o quê? E aí ficou um silêncio, por um momento ali. E sabe por que ficou um certo silêncio? Porque muitos daqueles que estavam ali concordavam com as opiniões do povo, porque eles tinham as mesmas opiniões.
eles também concordavam com algumas definições de Jesus que foram dadas lá. Muitos deles não souberam o que responder. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Hoje nós vivemos num mundo em que existem muitos céticos, nós vivemos num mundo em que existem muitos espiritualistas, nós vivemos num mundo em que existem muitos místicos, nós vivemos num mundo em que existem muitos cristãos. E quando você está se comunicando com alguém, quando você está conversando com alguém e de repente a pessoa pergunta sobre a sua fé e você fala que acredita em Jesus e ela diz assim, não, eu também acredito. Sabe, para mim Jesus foi um dos maiores filósofos que já existiram. Para mim Jesus foi um grande sábio do passado. Não, eu até acredito que Jesus tenha sido um profeta. E ele de fato foi um revolucionário. Há quem diga que o comunismo foi criado a partir do ministério de Jesus. Acredite se quiser, mas eu li uma tese de doutorado onde o indivíduo tentava provar que o marxismo é fruto do cristianismo. Por mais antagônico que isso possa parecer. Mas ele tentou conciliar o manifesto comunista com características de Jesus e seu ministério. Porque para ele o comunismo nasceu ali. Quando essas pessoas conversam com você sobre Jesus, você responde o que para elas? Você já parou para pensar como Jesus é o campeão de biografias existentes? Como todo mundo escreve sobre ele? Com as mais diversas opiniões, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior publicitário que já existiu. Jesus, o homem do marketing. 20 lições de marketing pessoal com Jesus. 10 técnicas de coaching com Jesus. N livros sobre ele. E quando as pessoas que leem esses livros e gostam desses livros vêm perguntar para você sobre Jesus, você responde o quê? O que ele é para você? Bom, o silêncio se rompe com Pedro, para variar. Né? Então Pedro olha e diz assim, mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu fico imaginando que Jesus sentiu um certo alívio naquele momento, mas ele ainda olhou para Pedro e falou assim, Pedro, você não tem ideia do que você está falando ainda, mas você está no caminho. E Pedro, acredite, não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas foi o Pai que te fez entender essa verdade. Que Pedro, eu conheço teu coraçãozinho e você não tem noção ainda do que você está falando, você ainda não criou a proporção exata do que você está falando aí, mas esse é o caminho, isso é verdade. Agora, por que as pessoas não viram em Jesus Deus? Por que ele era muito parecido com, mas não era na cabeça daquelas pessoas? Sabe, quando eu ensino a Bíblia para as pessoas que estão estudando comigo, quando eu faço os cursos lá na igreja do Boqueirão, eu sempre começo a série de estudos bíblicos dizendo o seguinte, pare de ir para a Bíblia com respostas, vá para ela com perguntas. Não subestime uma história da Bíblia só porque você a conhece. Quando o indivíduo que estiver pregando pedir para você abrir a Bíblia no texto, abra. Porque se você confiar somente na sua paráfrase da história, você vai perder várias lições. E você vai acabar criando concepções. E o seu estudo vai ser absurdamente prejudicado. E sabe qual era o problema daquela geração? Era esse. Eles confiavam tanto naquilo que sabiam, que pararam de fazer perguntas e começaram a dar respostas. E eles já tinham as suas respostas para quem seria o Messias. Eles pararam de perguntar sobre quem ele seria, porque eles já tinham as suas concepções. E quando Jesus veio,
e eles começaram a olhar semelhanças nas suas concepções, beleza, estava tudo muito bom, mas de repente, para os fariseus, Jesus começa a ser um cara um pouco incômodo, porque ele começa a fazer coisas que os fariseus não faziam. Ele cura no sábado, ele colhe espigas no sábado, ele não é muito apegado a tradições. Onde é que já se viu comer o alimento que está à mesa sem lavar as mãos 7 vezes? Isso é pecado? E se Jesus viesse à igreja do Portão sábado de manhã sem terno? Você entendeu? Então eles começam a olhar e falam assim, a gente tem que repensar essa história aí. Eles até chegam a convidar Jesus para almoçar um dia, para tentar ali num junta-panela, ler ele um pouquinho melhor. Aí os essênios olham para Jesus e dizem assim, cara, ele tem boas... Mas peraí, ele foi almoçar na casa de um fariseu? Aquele povo do demônio filtrar dentro da igreja? Jesus foi almoçar com aqueles caras? Não. Jesus estava sentado com um cobrador de impostos? Não, esse cara não é Deus. Ele devia ter fulminado aqueles traidores. E era assim que os zelotes pensavam. Porque os publicanos, os cobradores de impostos, são judeus que se venderam a Roma. De onde é que já se viu alguém que tenha pretensões de ser o nosso libertador, o nosso defensor, aquele que vai exaltar Israel diante dos povos, sentado à mesa com traidores? Não. E eles começaram a perceber que Jesus era muito parecido com o que eles esperavam, mas não era aquilo que eles esperavam. E se não era aquilo que eles esperavam, então ele não era Deus. Ele não era Deus. E mesmo com todos os seus grandes feitos, ele não foi reconhecido. Aliás, até mesmo quando ele expele demônios, eles olham para ele e dizem assim, você expele demônio pelo poder de demônios. Fácil. Tudo falcatrua. Não é o que a gente olha e não é o que a gente diz a respeito dos milagres que a gente vê hoje aí, só porque não são realizados dentro da igreja adventista, a gente olha, não, é falcatrua. Não é que já se viu aquele indivíduo, ele não guarda o sábado, como é que ele pode curar alguém? E a gente demoniza tudo que não é nosso. E canoniza tudo que é nosso. Porque nós temos as nossas concepções. Porque nós temos o nosso Jesus desenhado na nossa cabeça já. E a manifestação dele vai ter que ser aquilo que eu espero. E para ele se manifestar, eu não estou falando da manifestação dele na segunda vinda, eu estou falando da manifestação dele na minha vida. Porque para eu reconhecer que Jesus está presente na minha vida, ele tem que cumprir certos requisitos. Minha oração tem que ser respondida do meu jeito. Senhor, eu pedi um sinal. Senhor, eu preciso ver um milagre. Senhor, se o Senhor é Jesus mesmo, se o Senhor está comigo mesmo, me dá a cura. Porque se a cura não vier, o Senhor não está comigo. Eu devo ter algum pecado escondido. Então as pessoas pelo menos vão pensar isso. Mas existem 2 ocasiões na Bíblia bem interessantes onde ele é reconhecido. E estão no Evangelho de Lucas. Vai lá para o capítulo 2. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Lucas capítulo 2, versículo 25. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo, Israel. Como é que Simeão
conseguiu? Como é que Simeão conseguiu reconhecer Jesus? Como é que ele conseguiu ver Deus em um menino recém-nascido? Que milagre ele viu? Que manifestação de poder tinha numa criança? Qual característica profeta, ou profética, ou messiânica essa criança tinha? Mas ele o reconheceu. Ele olhou para o menino e não pensou duas vezes. Arrancou os meninos do braço de Maria. E olhou para Deus e disse assim: Senhor, agora o Senhor pode me deixar morrer em paz. Porque o Senhor tinha me prometido que eu ia ver o nosso Salvador antes de morrer. E eu hoje vi. Então, Senhor, que eu morra agora, mas eu morro feliz. Bom, você pode até pensar, pastor, Deus tinha prometido para ele que ele veria o Messias. Sim, mas Deus não prometeu para ele, pelo menos não está escrito, que ele veria o Messias como neném. Ele nunca disse em que fase da vida do Messias Simeão veria o Messias. E também nunca disse em que fase da vida de Simeão veria o Messias. Ele só disse que um dia veria. Mas ele viu e reconheceu. Só que olha ali que interessante. Quantas vezes o Espírito Santo é mencionado nesse texto curto? Versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito. 27, movido pelo Espírito. Aí você pode falar, pastor, foi uma revelação profética. Pode até ser. Mas se você olhar para o discurso de Simeão, esse trechinho do Evangelho de Lucas, é o trecho onde mais tem citações de Isaías. O discurso de Simeão é baseado numa quantidade enorme de textos de Isaías. Então sabe como é que o Espírito Santo se comunicou com Simeão? Através da Bíblia. Foi aquilo que Simeão aprendeu sobre Cristo na Bíblia que permitiu ao Espírito Santo tomar conta dele. E ele, conduzido pelo Espírito Santo, consegue reconhecer a Cristo. É o Espírito. Não é o que Jesus falou para Pedro quando ele disse que Jesus era o Cristo? Não foi nem carne e nem sangue que o revelaram isso? Mas foi o Pai através do Espírito. Mas tem uma segunda ocasião. Vamos para Lucas capítulo 23. Versículo 39. Lucas capítulo 23, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe o outro, disse. Esse texto ele toma conta dos nossos estudos e você tenta dar um monte de respostas para esse texto para saber se o ladrão do céu queria ir para o céu, o bom ladrão queria ir para o céu aquele dia, ou não queria, se ele foi, se ele não foi. Existe vírgula, não existe vírgula. E quando a gente discute isso, a gente perde uma das maiores pérolas que esse texto tem para nos mostrar. Preste atenção na fala desse ladrão. Nem ao menos temes a Deus, estando... Você já tinha reparado nisso aqui? Você já tinha reparado no que ele fala? Olha só o que ele está dizendo. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Gente, olha o tamanho da verdade que sai dos lábios desse cara. Ele olha para o outro e diz assim: cara, você não respeita Deus, sendo que você está sofrendo a mesma sentença que Deus. Espera aí, quem estava naquela cruz? Um suposto criminoso, um blasfemo, um herege. Mas aquele indivíduo olha para ele e diz o quê? Nele eu vejo Deus.
Que grande manifestação de poder teve nessa ocasião? Que milagre teve aqui, até esse momento? Então, como é que ele conseguiu reconhecê-lo? Eu vou me permitir agora usar aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 12, a gente leu esse texto durante essa semana. Ninguém diz Senhor Jesus, se não for pelo Espírito. E naquele momento, naquela situação, aquele ladrão estava sob a guia do Espírito, e quando ele olha para Cristo, ele não vê um homem, ele vê Deus. E sabe qual é a ironia de tudo isso? É que nas grandes manifestações do poder de Deus, Jesus foi confundido com um homem. E nas duas situações em que nós não vemos manifestação nenhuma de poder, ele é reconhecido como Deus. Um dia de festas, uma apresentação de menino na igreja, um dia de extrema dor, a condenação de alguém à morte. Na alegria e na tristeza, ele foi reconhecido como Deus, mas no cotidiano, ele foi confundido com um homem comum. Ou nas grandes manifestações de poder e milagre que nós esperamos tanto, que nós desejamos tanto, ele foi confundido e não foi reconhecido. E eu fico pensando, será que se ele viesse e caminhasse por essa terra hoje, nós o reconheceríamos? Ou ficaríamos confusos com a sua pessoa? Porque ele não é ninguém politicamente correto. Nunca foi. Ele caminhava contra toda a lógica da época. E acredite, se ele estivesse aqui hoje, caminhando entre nós, não seria nada diferente. E você pode até ficar bravo comigo, mas eu acho que o lugar que ele menos frequentaria seriam as nossas igrejas. Porque ele estaria ocupado demais, salvando o mundo. Os sãos não precisam de médico. Não era o que ele dizia? Eu não vim para os justos. Eu vim para os pecadores. E a gente hoje se julga tão digno e tão justo, que ele olharia para a gente e dizer assim, vocês não precisam de mim. Só que quando ele estivesse lá no meio do povão, a gente olhar para ele e falar assim, esse cara é louco. Olha o que ele está fazendo. Olha com quem ele anda. Olha com quem ele conversa. Olha como é que ele se veste. Esse cara não é meu Deus, nunca vai ser. Porque a gente não sabe mais quem ele é. Por isso eu pergunto para você hoje, quem é Jesus para você? Se ele viesse aqui hoje, reunisse vocês e chegasse, que dizem as multidões que eu sou? Mas vocês, o que respondem a ele? Como é que vocês me apresentam para a humanidade? Eu vou dizer 2 ou 3 coisas e a gente encerra. Nós temos apresentado Jesus para a humanidade como alguém que só se incomoda com a lei. É assim que nós apresentamos Jesus para a humanidade hoje. Como alguém que está única e exclusivamente incomodado com a lei. Com alguém que vai vir a esse mundo para proclamar o sábado, exatamente como os fariseus pensavam. Nós esperamos e apresentamos Jesus como aquele que virá provar que tudo o que nós pregamos estava certo. E muitos de nós só estão esperando acontecer o tal do decreto dominical para olhar para o seu vizinho do lado que não acreditava em você e falar assim, bem feito, eu não falei? E muitos de nós estão esperando Jesus e apresentamos Jesus como aquele que não se mistura com pecadores. E para você ter Jesus de verdade, você tem que vir para cá, porque é aqui que ele está. Eu já cansei de conversar com pessoas que vêm para mim e falam assim, pastor, por que só os adventistas vão ser salvos? E a primeira coisa que eu falo para ele é, quem foi que te ensinou essa heresia?
Só que a gente prega para o mundo isso. Ah, pastor, mas eu não acredito nisso. Mas na forma que a gente vive, a gente prega isso para o mundo. E nós os estamos confundindo. E eles olham e falam assim, mas será que é assim? E eu fico pensando, se Jesus viesse, se Jesus caminhasse hoje, nos nossos dias aqui, nessa terra, como é que ele se comportaria? Será que ele seria aquele adventista padrão que nós estamos acostumados a ver? Ou ele nos incomodaria com a sua presença? Sabe? Será que ele chegaria aqui para a gente e falar assim, cara, vocês discutem tanto por tão pouca coisa? Ah, Senhor Jesus, que música te agrada? Ele fala assim, eu estou preocupado com música. Eu estou preocupado com pessoas. Ah, Senhor, como é que o Senhor acha que a gente deveria vir vestido para a igreja? Ele diz assim, eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o teu coração aqui dentro, não com a cor da tua calça. Fato é, as coisas vão mudar depois. E ninguém que foi transformado continua sendo o mesmo, porque senão não foi transformado. Mas será que essa seria a prioridade dele? Será que a prioridade dele seria estar aqui? Será que ele não estaria inquieto agora? Falando assim, gente, tem gente lá fora. Tem gente lá fora. Está frio. Tem gente lá fora passando frio. Eu preciso ir ali na loja, eu vou aproveitar que o shopping está aberto agora, eu vou comprar meia dúzia de blusa ali no shopping e eu vou sair dar. Ah, mas Jesus, o Senhor não pode esperar, eles já passaram frio tantos dias. Vamos fazer o seguinte, Senhor, amanhã é sábado à noite, o shopping também está aberto. Amanhã a gente faz o pôr do sol aqui na igreja e vai lá comprar blusa e sai distribuindo. Assim, não, eles não podem passar um dia mais de frio. Ah, pastor, mas será que isso não seria transgressão do sábado? Bom, é o que os fariseus pensaram quando ele estava colhendo espigas. É a mesma situação. Só que a gente está tão preocupado com coisas que a gente está se esquecendo de pessoas. E Jesus estava tão preocupado com pessoas que ele não ligava muito para coisas. Sabe? E eu comecei a perceber na leitura daquele livro que eu sabia explicar Jesus aos olhos de Lucas, que é o meu evangelista preferido. Eu sabia explicar para as pessoas como Jesus é apresentado no Evangelho de João, como Jesus é apresentado no Evangelho de Mateus, como Jesus é apresentado nas profecias do Antigo Testamento. Eu sabia explicar tudo isso, mas eu não sabia explicar como é que era o meu Jesus. Eu não tinha um ainda. E eu abandonei tudo para ir buscar o meu Jesus, assim como o indivíduo que escreveu o livro. Eu achei meu Jesus. Eu consegui ver Ele. Sabe? E quando eu conheci Jesus, o meu Jesus, não o seu Jesus, o meu Jesus, quando eu conheci o meu Jesus, eu comecei a ver como o sábado é importante e como a gente deve cuidar dele. Quando eu conheci meu Jesus, eu percebi o quão solene é o momento em que você abre a palavra dele para explicá-la. E eu não posso me dar o luxo de perder tempo e falar abobrinha sobre ela, porque ela é solene, ela é sagrada. E eu também não posso desperdiçar o tempo que ele me permitiu para falar sobre a palavra dele, para tentar agradar a ninguém e para tentar ser popular em lugar nenhum. Eu tenho que falar o que ele me pediu para falar, porque foi para isso que ele me chamou. Ah, pastor, a gente não gostou, o problema é seu. Eu prefiro que você não goste do que ele não goste. E quando eu conheci meu Jesus, eu percebi como eu tenho que estar bem apresentado diante dele, porque ele é o rei do universo. E para eu ir num tribunal falar com o juiz, eu tenho que botar uma roupa decente. Então, para ir vê-lo no seu dia especial, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que estar limpinho, cheirosinho, bonitinho, arrumadinho. Bonitinho, há controvérsias. Minha mãe acha, então tá bom. Tá? Mas quando eu conheci meu Jesus, essas coisas começaram a fazer sentido. Porque elas passaram
de regras a princípios. E aí fez toda a diferença. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a pregar. E quando eu comecei a pregar, as pessoas começaram a ouvir. E foi interessante porque elas começaram a ouvir e prestar atenção. Porque eu não falava mais para ela do Jesus de Lucas. Eu não falava mais para elas do Jesus de Isaías, nem do Jesus de Mateus, nem do Jesus de Paulo. Eu comecei a falar para aquelas pessoas do meu Jesus. Do que Ele fez na minha vida. E do que Ele tem feito na vida de outras pessoas através de mim. E as pessoas começaram a olhar e falar assim, e hoje Ele faz isso? E eu digo para elas, faz. 2017 Ele faz os mesmos milagres que Ele fazia no ano 27, 28, 31. Ele ainda faz os mesmos milagres. E elas começaram a aceitá-lo. E o reino de Deus começou a ser expandido. E eu comecei a olhar para Ele e pedir todos os dias para Ele, Senhor, me deixa ser igual a você. Eu preciso ser igual a você. Porque tem pessoas que nunca vão te ver, mas elas vão me ver. Então eu preciso ser igual a você, para que elas te vejam em mim. E aí ele fez sentido. Talvez seja por isso que a gente não seja tão eficiente hoje enquanto está pregando. Porque a gente está passando para pessoas um Jesus que não é nosso. A gente está vendendo um Jesus terceirizado. Ele não é mais teu Jesus. Ele é um Jesus que tem por aí. Muito parecido com, mas não é o Deus que salvou sua vida. E eu desafio você hoje a mostrar para as pessoas quem é o teu Jesus. Se você ainda não tem, busque. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Eis que estou à porta aí, bato. Se você abrir, eu vou entrar. Eu vou limpar. Eu vou transformar. E você vai ser de novo a minha imagem e a minha semelhança. E quando as pessoas te verem, elas vão me ver. E quando elas me verem em você, elas vão se encantar. E elas vão me amar. E elas vão se entregar. E o mundo vai melhorar. Porque eu vou voltar. O reino de Deus, disse Jesus, não é como os homens imaginam. O reino de Deus está dentro de vós. Ele já começou. Ele já começou, ele está aí dentro. Você só precisa botar ele para fora. Através do Espírito. Foi isso que a gente estudou durante essa semana. Lembra que eu falei, e nós temos falado durante toda a semana, que o título é Repensando a Igreja? Porque é para você repensar você. Você é a igreja do Espírito Santo. E o Espírito Santo precisa habitar em você. E quando ele habitar em você, você vai reconhecer. Como Simeão reconheceu. E como Dimas reconheceu. E quando você o reconhecer, você vai saber o apresentar. E o mundo vai mudar. E ele vai voltar. Eu espero que nessa semana você tenha contemplado um Cristo que você nunca viu. Mas ela é só o começo de uma nova caminhada rumo à eternidade. O tempo ainda não acabou. Você tem uma vida pela frente para se renovar, para se reconsagrar e para abençoar onde quer que você esteja. Que você seja uma bênção, assim como Abraão foi. Que você seja um cristianos, que era como eles apelidaram os discípulos. E esse apelido era para tirar sarro. Cristõezinhos ou cristinhos, cristozinhos. Pequenos cristos, porque eles olhavam para eles e viam Jesus. Eu falei assim, esses Jesusinhos aí. Então que vocês sejam Jesusinhos, cristozinhos.
em todos os dias, em todos os lugares, a todo momento. E aí a gente vai fazer o que Ele sempre pediu para a igreja dele fazer: espalhar-se e iluminar esse mundo que está envolto em trevas. Então a Carol vai cantar. E enquanto ela canta, aproveita esse sábado para reconsagrar a sua vida, o seu ser, os seus dons, o seu intelecto. Coloque tudo à disposição dele e ele vai te dar tudo. Dizem por aí que eu vou ganhar uma mansão e da janela vai ter vista para o mar, onde eu repouso a visão, onde eu descanso sem ter pressa. Tempo é meu. Dizem por aí, pra sempre forte eu serei. Na minha pele não mais marcas haverá, dizendo há quanto tempo eu sou feliz. Só sei que sou feliz. Não vai mudar. Mas se eu puder sonhar, se eu der asas às canções, elas pousarão em ti e só em ti vão saciar. Pode ser numa casinha velha, distante dos amigos, se não fosse pela eternidade. Eu sonho só um dia estar seguro em teu abraço, ouvir tuas histórias e acordar com o brilho dos seus olhos, na certeza que não sobra nada mais pra eu sonhar. Dizem por aí que lá eu posso até voar. Vou viajar na imensidão do céu azul. Eu vou brincar até cansar e me perder no infinito. Eu também sou. Mas se eu puder sonhar, se eu der asas às canções, elas pousarão em ti e só em ti vão saciar. Pode ser numa casinha velha, distante dos amigos, se não fosse pela eternidade. Eu sonho só um dia estar seguro em teu abraço, ouvir tuas histórias e acordar com o brilho dos seus olhos, na certeza que não sobra nada mais pra eu sonhar.
Vamos orar? Pai, hoje nós iniciamos um sábado na Tua presença, mais uma vez, e pedimos a Ti que nos permita continuar assim. Que esse seja um dia diferente. Diferente porque o Senhor preparou um momento todo especial para cada um de nós. Mas que ele seja o auge de uma semana todinha que foi passada ao Teu lado. E por favor nos permita ser um pedaço do Teu reino nessa terra. Que esse Deus que não tem retrato falado e nem descrição física seja estampado em nosso rosto para cada um daqueles que ainda não Te conhecem. Que o Senhor derrame Teu Espírito sem medidas aqui na Igreja do Portão. Que eles reflitam a glória do Teu caráter e a beleza da Tua santidade. Que a gente aprenda a Te ver num gesto de amor abnegado, sem interesse nenhum, nos dons dedicados ao serviço e numa vida que tem um único objetivo: salvar. Que esse caráter se reproduza em nós. Que o nosso coração bata na mesma intensidade que o Teu. E que os nossos olhos enxerguem o mundo assim como o Senhor enxerga. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom sábado. Pastor Luiz está lá na porta, cumprimentando você. Pastor Diego está lá também.